Seja bem-vindo ao Segunda Eu Começo podcast onde você vai encontrar resenhas sobre estilo de vida, atividade física, emagrecimento, treinamento, tudo relacionado à educação física, também à nutrição, estilo de vida como um todo. Hoje com, mais uma vez aqui, não preciso mais ficar fazendo a apresentação, né, Pedro? Já está ficando normal, daqui a pouco você vai estar dividindo essa apresentação comigo. Cada vez eu falo de um jeito, né? Eu sei. O Leta hoje tá, nosso amigo Leta, que acabou de gravar um podcast que vocês a essa altura já assistiram, tá aqui de co-host com a gente para receber uma das maiores feras que eu tive o prazer de conhecer, de ouvir falar, de ter uma aula com ele e tá disponibilizando o tempo para a gente. Eu vou pedir pro Leta, que fez a ponte para a gente, que nos ajudou a trazer essa pessoa diretamente do Canadá, o Rolando Sedia. É Rolando Sedia ou Rolando Cedia? Sédia, Rolando Sédia. Eu vou pedir pro Leta falar um pouquinho sobre ele. Apresentar o Rolando é difícil, né? Primeiro, um amigo de vida. Eu acho que, né, Rolando, pelo menos 40 anos juntos, o Rolando é um amigo, é o irmão, tá? Esse eu acho que, de todas as características, essa é a que eu tenho maior felicidade, até a amizade do Rolando. E segundo, né, nessa jornada nossa, o Rolando estudou no FRJ comigo, um período acima do meu, e a nossa história profissional e pessoal sempre esteve junta, sempre esteve entrelaçada. O Rolando sempre foi um fora da curva, um apaixonado pela profissão, pela educação física, e extremamente estudioso e capaz, né? Então, ele fez o mestrado dele lá no Fundão, fez o doutorado na USP, fez o pós-doc dele na Universidade de Genebra, e durante todos esses anos com uma capacidade ímpar, né? Primeiro de entender o metabolismo e a interação do metabolismo com o exercício. Eu fui aluno dele no mestrado. E as aulas dele do mestrado, das interações metabólicas, ele pegava aquele quadro e desenhava todas as vias, uma capacidade ímpar que eu conheci em poucos profissionais na nossa área. Segundo, ele consegue aplicar como poucos esse conhecimento, né, teórico na prática. Então, ele foi o treinador, nada mais, nada menos, das medalhistas olímpicas Sandra e Jaqueline. Tá? Preparador físico delas, primeira medalha de ouro feminina, o preparador físico está aí, é o Rolando Sédia. Então, não é pouca coisa. A capacidade dele, que ele consegue transferir o conhecimento, não só na parte de emagrecimento, mas no treinamento num todo, é ímpar. Foi triatleta, fez maratona, tem resultados expressivos na maratona, abaixo da casa de 2,50. Vários, como triatleta, sempre pódio, como triatleta aqui no Brasil. No Canadá, hoje, ele lá, o Rolando, vou ter que contar a idade dele, lá perto dos 60, né? Está sempre beliscando pódio, e talvez os atletas canadenses estejam entre os principais atletas de triatlo do mundo, né, Rolando? Se eu não tiver, tem vários. Os caras são competir lá e a nível de subir em pódio. Então, ele, como poucos, consegue realmente pegar o conhecimento científico e aplicar para o treinamento. Porque, às vezes, o Rolando tem um laboratório dele. Hoje, ele está lá no Canadá, na Universidade de Toronto, tem o próprio laboratório, tem a linha de pesquisa dele em metabolismo, diabetes, obesidade, emagrecimento e exercício, né, Rolando? E as publicações dele vocês vão ver, né? Bota lá no PubMed, são revistas de alto impacto, de alta qualidade, então ele faz pesquisa de muita qualidade. E aí, às vezes, quando a gente pega essas pesquisas de muita qualidade, o cara está muito na bancada, né? Matando os ratinhos e estudando os ratinhos, às vezes ele tem uma validade, que é negócio de validade interna, os estudos básicos, muito bem feitos, e se distancia um pouco do conhecimento aplicado, da validade externa. Mas ele não se distancia, ele está sempre pegando o que ele pesquisa e os resultados do estudo dele, e acaba transferindo isso para a prática e muito para o treinamento dele também. Então, o Rolando, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo falar, é um aprendizado enorme. Ele tem uma didática, uma facilidade de transformar a fisiologia do exercício, o metabolismo, a bioquímica, a biologia molecular, que é um negócio super complexo, ele consegue traduzir isso de uma forma muito simples. Então,
Sou apaixonado pelo Rolando, como amigo e como profissional, como aí a capacidade acadêmica aí ela transcende certamente a nossa maior, a minha maior referência. Tem várias referências, mas o Rolando é a minha maior referência, talvez por ser a mais próxima e eu ter tanto contato, tanta oportunidade de aprendizado e ensinamento com ele. Rolando, obrigado. Eu tive que me estender, viu? Aqui. Você me desculpe, mas eu não podia fazer por menos, porque você merece. Rolando foi o cara que me motivou o primeiro curso de educação física que eu fiz no Hotel Nacional ou Intercontinental, agora eu nem sei qual que era, ali em São Conrado. Eu cheguei lá, era um curso que falava de exercício, nutrição, foi Rolando com a Malu. Ah, sim. Um curso que os dois faziam e eu me lembro, era o primeiro período mesmo de faculdade que eu estava. E aí eu estava já querendo ir atrás das coisas e tal, e aí eu entrei lá, assisti, eu falei, caraca, eu quero ser desse jeito aí. Sabe aquela coisa de você olhar e falar assim, putz, quero ser igual esse maluco. E depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu tive a oportunidade de ter o Rolando como meu avaliador, e foi uma generosidade absurda. Eu fui na casa dele, ele viu o meu trabalho com dedicação, e me orientou, serviu ali no finalzinho até como um orientador também para mim no processo. Então, só tenho a agradecer ao Rolando por tudo também que ele me ensinou, mesmo só observando, né? Coisa que às vezes ele nem tem noção de que ele ensina tanto mesmo sem estar ali do teu lado, né? Só pelo exemplo mesmo. Então, Rolando, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por dispor o seu tempo. E muito feliz em ter você aqui com a gente. Rolando, bola contigo. Aí, ó. Botamos o sarrafo lá em cima, Rolando. Agora eu tenho que corresponder. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer muito o que as palavras generosas de vocês em relação a mim. É recíproco, eu também aprendo muito com vocês. Não é uma coisa, essa interação, ela nunca é unilateral, ela sempre vem de dois lados. Mesmo seja do ponto de vista prático ou do ponto de vista teórico, a interação com vocês sempre é muito, eu aprendo muito mais, talvez, do que vocês pensam que eu ensine. Então, mais uma vez, muito obrigado, primeiro, por ter me convidado a participar disso, que é uma alegria tremenda fazer isso com vocês, as pessoas que eu admiro e que eu acho que dão uma contribuição tremenda para a educação física no Brasil. Então, eu não quero me estender demais, porque a gente tem um tempo relativamente limitado para poder discutir as coisas, os assuntos específicos, mas, mais uma vez, muito obrigado e espero que eu possa corresponder com o que eu disser aqui, o que eu apresentar, com as expectativas de vocês e de quem estiver assistindo. Perfeito. A gente tem certeza disso, né, Leto? O Leto, o Rolando, você me mandou um roteiro, eu já abri aqui, já botei aqui para o Pedro, que tem uns tópicos que, você quer dar uma olhada aqui, Leto? Acho que você tem, né? E aí você já colocou para a gente aqui a questão do controle glicêmico através do músculo, fígado, pâncreas, durante o repouso, durante o exercício. Já manda brasa aí que eu só quero ouvir aqui, eu não quero. Depois a gente faz as perguntas, né, que surgirem. Tá, eu acho que o ponto importante quando eu preparei esses tópicos, tinha na minha mente primeiro a ideia de estabelecer uma base por onde a gente pode começar a construir e crescer dentro dessa ideia. Porque tudo que a gente fala sobre controle metabólico, ele passa muito pela importância que 3 órgãos basicamente têm no controle glicêmico. Um deles é o fígado, que eu acho que ele tem um papel crucial. A gente fala muito pouco sobre fígado, mas ele é muito importante. O músculo esquelético, porque o músculo ele representa uma quantidade bastante grande, um percentual grande da massa corporal, e ele tem uma capacidade de usar glicose de várias maneiras, tanto como estoque de glicose, tanto como na forma de glicogênio, como também na forma de oxidação de glicose, o que significa que ele tem um papel fundamental na remoção da glicose sanguínea e manutenção de uma faixa relativamente restrita de oscilação que a glicose normalmente é permitida fazer num indivíduo saudável. E o pâncreas, obviamente, que é o outro órgão que produz insulina, produz glucagon, que são hormônios que se antagonizam de uma certa maneira.
A insulina, obviamente, todo mundo sabe que ela tem um papel importante na remoção da glicose do sangue, e o glucagon ele tem um efeito contrário, ele age no fígado e faz com que o fígado produza glicose no momento onde tenha oscilação, quando a glicose reduz a um certo ponto que o organismo precisa manter dentro dessa faixa estreita do controle glicêmico. E também o cérebro tem um papel muito importante nisso, porque o cérebro, na maior parte das pessoas em condições normais, ele funciona basicamente às custas de glicose. E eu digo isso porque no tipo de dieta que as pessoas fazem hoje em dia, que é a dieta típica do Brasil, que é aqui na América do Norte e na Europa, as pessoas ingerem uma quantidade bastante, 60 a 65% do total de energia que a pessoa ingere no dia vem dos carboidratos. Então, o organismo está acostumado, ele vem já há muito tempo sendo exposto à glicose. Então, o cérebro, como gosta muito de glicose, ele passa a usar isso como uma fonte predominante de energia. Não significa dizer que só use isso, mas a glicose é importante para o funcionamento do cérebro, assim como é importante para o funcionamento das células vermelhas, que não têm mitocôndria, que só fazem metabolismo anaeróbio, e umas regiões específicas do rim, que tem pouca vascularização e que necessitam fundamentalmente de glicose pelo mesmo motivo de usarem metabolismo anaeróbio como fonte de energia. Então, quando a gente fala de exercício e de saúde, seja o exercício do ponto de vista aeróbio ou exercício do ponto de vista anaeróbio, treinamento de força, por exemplo, seja a musculação, ou seja, quando a gente sai para correr, em ambos os casos, o organismo está sempre usando dessas ferramentas que são disponíveis no metabolismo para controlar a glicemia. Então, num indivíduo normal, a glicemia fica normalmente em repouso, se a gente acorda de manhã, ela fica em torno de 80 a 100 miligramas por decilitro, ou em torno de 4,5 a 5,5 milimolar, dependendo da unidade que a gente for usar. Quando você faz exercício físico, e isso é uma coisa interessante, importante de salientar, que quando nós fazemos exercício, existe uma supressão da produção de insulina pelo pâncreas, porque você não quer combinar exercício com insulina, porque os dois provocariam uma hipoglicemia provavelmente rápida, porque a insulina, o exercício por si só, ele potencializa, ou ele facilita a utilização de glicose pelos músculos, essa ideia que eu disse que o músculo é importante nessa regulação glicêmica. E a insulina, se você combina a insulina com exercício, você tem o músculo por si só, aumentando a sua capacidade de usar glicose, independente de insulina. E em cima disso, você joga a insulina, você acelera muito a captação de glicose no músculo, e isso pode precipitar a hipoglicemia. Então, o organismo normal, que funciona normal, ele suprime a produção de insulina durante o exercício físico. Isso seja exercício aeróbio ou exercício anaeróbio. Se você está saindo para correr ou se você está saindo para indo para fazer musculação, em ambos os casos, o seu organismo vai suprimir insulina. Que a ideia é você não combinar essas duas coisas. Quer dizer, pelo menos o organismo tenta não combinar essas duas coisas, porque senão você desequilibra muito essa capacidade do organismo de manter a glicemia dentro de uma faixa relativamente restrita. Bom, com isso dito, quando a gente faz exercício, então o que acontece? A insulina reduzida e nos momentos iniciais do exercício, até prolongadamente, você observa que a glicemia no sujeito aumenta. Por que a glicemia aumenta? Em grande parte é porque você libera catecolaminas, aí adrenalina e noradrenalina, você libera glucagon pelo pâncreas, e como existe uma supressão da insulina, a tendência é que a glicemia suba um pouco. Então é comum você medir a glicemia durante o exercício, principalmente exercícios que duram 1 hora, 40, 1h30, até você ver a glicemia, às vezes ela se mantém elevada o tempo todo. Eu mesmo já fiz esse experimento em mim, subo na esteira e corri por 2h30. Em momento algum, a minha glicemia baixou, a minha glicemia ela subiu e se manteve relativamente acima da média, relativamente constante durante todo o tempo do exercício físico. Então, a gente tem que levar em conta, porque isso está diretamente relacionado com várias coisas que nós fazemos quando nós pensamos em o que você vai comer, como é que você se alimenta antes, durante e depois do exercício físico. Então, esses são conceitos importantes que a gente tem que ter em mente para poder entender que procedimentos seguir ou que procedimentos modificar na hora de se relacionar com exercício, controle glicêmico e até mesmo desempenho ao longo do exercício físico.
Não sei se eu me estendi muito, mas... Não. Ótimo. Tô todo mundo calado aqui, esperando mais. Leta, você quer fazer alguma pergunta? Não, Eu tá. não sei se se vocês quiserem fazer um bate-bola, a gente vai indo dentro dessa ideia. O Rolando, você tinha me... E, obviamente, uma coisa que eu não mencionei, desculpa, só uma coisa que eu não mencionei, é que, obviamente, se o organismo, se você suprime a insulina e você aumenta a capacidade de utilização de glicose, mas você também, paralelamente, o organismo também, paralelamente, oferece outros substratos energéticos, e, no caso, é o ácido graxo, a gordura que está armazenada no tecido adiposo. Isso o organismo faz rapidamente, da mesma maneira que as catecolaminas e que o glucagon, e assim tem outros hormônios, por exemplo, o hormônio de crescimento também ele é liberado durante o exercício físico. Então você diminui a insulina, mas você aumenta todos os outros hormônios que promovem a utilização de substratos alternativos. Nesse caso é a gordura. Se você vai usar mais ou menos gordura dentro desse período de exercício físico, vai depender, obviamente, de quanto treinado o organismo é, da capacidade que ele tem em termos de quantas mitocôndrias, o volume das mitocôndrias e a capacidade mitocondrial de processar o ácido graxo para poder gerar energia. Deixa eu fazer uma pergunta só para tentar pegar esse... Eu não sei se vai parecer meio idiota o que eu vou falar, mas considerando que existe essa tendência que você disse de manter estável a glicemia por um longo período de tempo e tal, em que momento que você acha, ou se você acha que em algum momento é necessário para o cara regular, não estou nem dizendo para o atleta, fazer alguma... porque é muito comum você ver em academia e tal, o pessoal querendo botar glicose para dentro para performance ali mas em que momento que isso efetivamente é importante, né, dentro dessa perspectiva? Eu não estou nem dizendo para o atleta que quer performar limite, não, mas para um cara que eventualmente pode ficar com medo de, será que se eu prolongar demais eu vou ter uma hipoglicemia? Será que eu não vou? Esse tipo de coisa. Essa é uma ótima pergunta, Pedro, porque o que acontece, as pessoas têm essa ideia de que qualquer exercício que eles fazem, eles têm que comer algum tipo de alimento para poder ter energia. A energia você tem armazenada nos teus músculos e no fígado, porque ambos armazenam glicogênio em quantidade suficiente para você fazer pelo menos 1h30 de exercício físico. E esse exercício, por exemplo, se for o sujeito que vai na musculação, que ele faz alternância de grupamentos musculares, ele faz perna, faz braço, faz diferentes grupamentos, mas ele não faz um padrão constante de exercício. Quando você corre, o padrão é contínuo, é aquele padrão cíclico de exercício, você está usando membros inferiores, né, de uma maneira cíclica. Então, toda a distribuição do volume do sangue, você tem vasodilatação dos músculos que ficam em exercício, e você tem vasoconstricção daquelas regiões onde você tem, principalmente na região esplâncnica, na região abdominal, no aparelho digestivo, você tem vasoconstricção, você desvia o fluxo de sangue para aquela região que está em exercício. No treinamento de força, na musculação, você começa a alternar agrupamentos musculares diferentes. Isso tanto é verdadeiro que quando você faz exercício de bíceps, você fica com o teu bíceps inchado. Você sente aquele pumping effect, né, que eles chamam, que fica parecendo que aumentou a pressão. E aumentou realmente por quê? Porque o fluxo sanguíneo naquela região. Então, se você está depletando energia, você está depletando energia naquela região específica, nos músculos que armazenaram glicogênio antes do exercício. Então, você tem em vários grupamentos musculares, você tem glicogênio armazenado, além de ter no fígado. Porque o fígado também, à medida que o glicogênio, que a glicose no sangue baixa, o fígado libera. Só que antes mesmo disso acontecer, só pelo fato de você ter liberação de catecolaminas, você já tem a liberação de glicogênio do fígado. Então a glicemia tende a subir. Isso é uma coisa interessante, a gente pode fazer isso se tiver a oportunidade de furar o dedo das pessoas no sala de musculação e ver, à medida que elas estão treinando, a glicemia delas não vai baixar. Se alguma coisa acontecer, vai subir. Essa ideia de que as pessoas têm que fazer um pré-treino, que eles chamam, comer um pré-treino. O que você vai fazer de pré-treino? O meu pré-treino vai ser, normalmente é uma combinação de coisas que tem cafeína, glicose, coisas que estimulam o sistema nervoso central, que te dão mais te motivam mais, te acordam mais para o exercício. Mas do ponto de vista de glicogênio, do ponto de vista de energia, é uma besteira. Porque você tem energia suficiente armazenada nos músculos e no fígado para você completar um treinamento de musculação muito bem. A diferenciação que talvez possa ser feita é no caso de um atleta, numa competição específica, e mesmo assim, não em levantamento de peso, porque ali você nunca... O glicogênio não é um fator limitante.
no desempenho do atleta. O glicogênio pode ser um fator limitante quando você faz uma atividade muito prolongada e normalmente de característica cíclica, não acíclica, como é o treinamento de força. Então, essa ideia que o sujeito tem que ir, antes de ir para a academia, ele tem que tomar uma carga de glicose ou uma carga de carboidrato, porque é importante para ele melhorar, para ele ter energia, ele vai ter energia. Aliás, você está deixando de usar a energia que você está armazenada e está para tentar usar a energia que você está trazendo de fora. Do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de crescimento, de melhora, se é a estética da pessoa, não tem nenhuma base científica para suportar isso. Então, o sujeito pode ir para a musculação, cara, tranquilamente. Obviamente, se ele quiser comer alguma coisa, ele pode comer, não é uma regra de proibição aqui, quero deixar bem claro. Só estou querendo dizer que essa ideia de que você precisa comer um determinado alimento chamado de pré-treino para te dar energia para você fazer exercício numa sessão de musculação, um treino em academia, é absolutamente sem fundamento. Orlando, só já para... Você deve falar isso para frente, mas já para puxar o gancho, isso valeria também para as modalidades de dieta de jejum intermitente e as dietas cetogênicas? Quando a gente fala, e eu vou deixar, se você não quiser responder agora, quiser responder na frente, mas já puxando o gancho, para a situação também de controle de glicemia e com isso no processo de emagrecimento, como é que você vê isso também? Muito bom, André. E outra coisa importante nisso, porque se você quer... Vamos entrar nessa ideia do emagrecimento, porque se você quer reduzir a gordura corporal, você tem que promover no seu organismo todas as condições metabólicas que favorecem a retirada da gordura do músculo, a gordura do tecido adiposo, para que ela possa ser usada no músculo e no fígado. Se você vai fazer, por exemplo, se você antes de fazer um treino, você ingere uma quantidade elevada de carboidratos, você vai aumentar a insulina. O que a insulina faz? Ela promove a estocagem de energia no tecido adiposo. Ela não promove a remoção dela. O que você quer é manter a sua glicemia baixa o dia inteiro, o tempo todo. Por quê? Porque quanto menos insulina você estiver circulando, mais você permite que o tecido adiposo libere a gordura que está armazenada ali. Aí isso vai ser usado pelo músculo, vai ser usado pelo fígado. No caso daí, especificamente você mencionou a dieta cetogênica. A dieta cetogênica nada mais é do que você usar os alimentos que têm pouco carboidrato de maneira com que você libere a gordura do tecido adiposo, e o fígado vai usar uma grande parte disso, e o músculo como fonte de energia, só que sempre tem uma quantidade de energia muito maior na forma de ácidos graxos do que o músculo e o fígado conseguem usar. Então, o fígado, esse excedente de gordura que acumula quando tem essa grande liberação pelo tecido adiposo, é transformado em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos eles têm funções importantes. Primeiro, eles oferecem energia para o cérebro, o que significa dizer que você não vai ficar... Ele mantém você acordado, ligado, sem você se sentir fraco, com pouca energia no organismo. Serve como fonte de energia para o músculo também. Então, você consegue não só usar a gordura, mas você também promove a utilização de corpos cetônicos à medida que o seu indivíduo treina e se torna adaptado a isso. Então, dentro desse conceito, seja do ponto de vista do treinamento específico, aí no caso da grande parte das pessoas que vão em academia, é muito pouco, não tem, de novo, não há benefício claro ou demonstrado de que você aumentar, ou você ingerir carboidrato durante ou antes do exercício físico para te dar mais energia, que tenha qualquer efeito positivo ou benéfico no treinamento do sujeito ou no desempenho ao longo do tempo. Na realidade, o que você quer fazer uma mudança. Se o sujeito quer reduzir a gordura corporal, ele quer mudar o perfil metabólico. Quando eu digo mudar o perfil metabólico, ele tem que criar as condições internas que façam com que a gordura saia do tecido adiposo e vá para os órgãos músculo e fígado, que são os órgãos que usam grande quantidade de gordura. Não sei se eu respondi o que você queria, André. Respondeu, clareou bem, perfeito. Ô, Rolando, você tinha dito que em algum momento você gostaria de compartilhar a tela para mostrar alguma coisa. A hora que você quiser, você avisa, e aí o nosso amigo Pablo ali, ele já providencia. Dentro do... Eu queria... Pode falar. Fala. Não, pode falar. Vai você, Pedro. Não, eu já ia emendar o próximo tópico com uma pergunta minha, mas complementa. Não, faz a pergunta que é melhor, Pedro. Alan. É porque você colocou dentro do roteiro a questão da composição dos macronutrientes
e a relação com o apetite. Isso. E na hora que você for falar isso, se você puder associar isso também com a atividade física, eu acho que seria bacana para a gente, né? A gente falou muito aqui agora no episódio anterior, o Leta gosta muito desse assunto, eu gosto muito desse assunto, e eu queria muito ouvir de você também um pouquinho dessa parte, já que a gente tem aqui nesse segundo tópico a questão do apetite em curto e longo prazo, que foi exatamente como você colocou. Se você puder incluir o exercício, a atividade física. Perfeito, porque dentro desse contexto, isso foi por isso que eu também quis fazer essa abordagem básica inicial de como é que é essa regulação glicêmica. E grande parte da regulação glicêmica ela é feita para a manutenção dessa glicemia constante para esses órgãos do organismo que dependem em grande parte da glicose como fonte de energia. Aí o cérebro tem um papel muito importante, porque toda percepção de o quanto suficiente ou insuficiente o organismo está em termos de energia depende desse sensor cerebral. E existem vários sinais ou vários mecanismos, vários sinalizadores periféricos que mandam um estímulo para o cérebro, então, fazer essa medição e determinar se o sujeito tem que comer mais ou comer menos, se ele está saciado ou se ele vai ficar com fome. Esse controle era muito bem feito pelo sistema nervoso central. Então, quando você mexe com a combinação de macronutrientes da dieta, você diretamente mexe com isso. Por quê? Porque você mexe diretamente com o controle glicêmico. E quando eu digo controle glicêmico, não é só a glicemia no sangue, são os hormônios que equilibram isso. São os hormônios que agem para fazer com que a glicemia se mantenha dentro dessa faixa restrita. Então, o que acontece? Quando eu falei do efeito a curto prazo e a longo prazo da regulação da glicemia e o efeito de esteio no apetite, é porque quando você submete um organismo a ciclos repetidos de ingestão elevada de carboidrato, um intervalo de tempo entre uma ingestão e outra, ou entre uma refeição e outra. Vamos supor que o sujeito faça café da manhã, lanche, ou almoço e janta. 3, só para estabelecer uma base. Nessas condições, se nós olharmos o que acontece com a glicemia, é que quando você ingere, você faz uma refeição, e se tem uma quantidade grande de carboidratos nessa refeição, o que vai acontecer? O carboidrato, seja lá qual for a origem dele, ele vai ser transformado em glicose. A glicose vai subir, ela vai fazer um pico no sangue, juntamente com isso ela estimula o pâncreas, quer dizer, o primeiro órgão que vai enxergar qualquer coisa a glicose que você come é o fígado, que é absorvido pelo trato digestivo, entra pela veia porta hepática que vai direto para o fígado. Então o fígado é o órgão que pega que vê o primeiro bolo de glicose que veio, é ele que pega. O que acontece? Uma grande parte dessa glicose porque no fígado tem um transportador de glicose chamado GLUT2, que tem alta capacidade, mas baixa afinidade, ele consegue lidar com grande quantidade de glicose. Então, a glicose entra na célula facilmente no fígado. O fígado não precisa de insulina para captar glicose. O fígado precisa da insulina para dizer para o fígado para colocar a glicose em glicogênio e armazenar dentro dele. Mas ele não precisa da insulina para pegar a glicose, deixar a glicose entrar na célula, no hepatócito. Então, o que acontece? Depois de uma refeição, seja alta em carboidrato, se você fez uma ingestão de uma refeição que tem uma grande quantidade de carboidrato, a glicose vai entrar no fígado. O fígado funciona como se fosse uma esponja, inicialmente. Ele segura um pouco dessa glicose, uma parte dessa glicose escapa do fígado e vai para o pâncreas. O pâncreas produz insulina. O primeiro órgão, de novo, que recebe a insulina é o fígado. Então, no indivíduo normal, não diabético, o pâncreas libera insulina de novo no sistema que drena para o fígado, na veia porta, entra no fígado, o fígado recebe aquele bolo de insulina, a insulina fala para o fígado, não deixa essa glicose sair, segura isso aí. Vai segurar uma grande parte da glicose, desativa 40% da insulina que foi liberada pelo pâncreas. Então, o fígado tem um papel fundamental porque ele desativa uma grande parte da insulina, porque se toda a insulina que o pâncreas liberou logo depois de uma refeição entrasse na circulação sistêmica, o sujeito entrava em hipoglicemia. Isso não acontece porque o fígado desativa 40% mais ou menos da insulina e deixa uma parte da glicose sair. Essa glicose que escapa do fígado é que a gente mede no sangue.
é que vai para o cérebro, que vai para as outras partes do organismo, juntamente com a insulina que escapou do fígado. Aí, o que vai acontecer? Você vai chegar no cérebro, o cérebro vai detectar que tem glicose e tem insulina. A combinação desses dois agora faz o quê? Na região hipotalâmica e outras regiões do cérebro, tem sensores para isso e percebem que o indivíduo tem uma quantidade suficiente de glicose no sangue. Isso é um dos sinais que faz o sujeito olhar para a comida e falar, poxa, eu estou me sentindo satisfeito. É aí que tem essa relação com a saciedade. E pode ser a curto prazo, eu digo a curto prazo, porque no curto prazo é entre uma refeição e outra. Então, você fez uma refeição, você está com fome, você ingere, você tem saciedade. A saciedade, ao longo do tempo, à medida que a glicemia vai baixando, porque os tecidos vão consumindo a glicose, você baixa a insulina de novo. Aí você cria outro ciclo em que os sinalizadores de fome começam a voltar, você come de novo, você tem outro ciclo desse. Você tem ciclos sucessivos. A composição de macronutrientes da sua dieta, ela diretamente afeta isso, porque se você come uma quantidade elevada de carboidrato, você vai ter esses ciclos de insulina e glicose repetidos várias vezes ao longo do dia. Toda vez que isso acontece, você vai ter um ciclo de fome, aí seguido de saciedade, depois cai de novo, a fome volta e você fica comendo e repetindo isso. Se você mexe com a composição de nutrientes da sua dieta, do macronutrientes especificamente, o que acontece? Se você faz uma dieta com pouco carboidrato, ou se você restringe o carboidrato, você não deixa com que esses ciclos de glicemia elevada com insulina elevada aconteçam várias vezes ao longo do dia. Então, o que acontece? Na primeira fase, o teu cérebro tem que se reajustar. Por quê? Porque ele vai ter que depender, não vai ter o mesmo grau de estímulos que tem proveniente da glicose da insulina. E eu quero deixar bem claro que, agudamente, ou a curto prazo, não é só glicose e insulina, porque você tem grelina, você tem peptídeo YY, você tem colecistoquinina, você tem vários outros sinalizadores que vêm da região gastrointestinal, que sinalizam para o cérebro para dizer, olha só, junto com a glicemia e com a insulina que subiram, você também tem outros sinais que vêm do intestino que dizem para o cérebro, olha só, isso tudo junto agora vai diminuir, vai dizer, ó, vamos parar de comer porque está suficiente. Esse é o controle fisiológico que a gente tem do apetite, da fome em ciclos de curto prazo. Agora, a longo prazo, o que a gente quer fazer? Ou o que seria ideal? Principalmente o sujeito que quer emagrecer. O sujeito que quer emagrecer, ele tem que fazer com que ele consiga comer menos sem sentir fome o tempo todo. Porque quando ele está com fome cronicamente, ou quando se ele está acostumado a ter esses ciclos de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, para você romper esse ciclo é difícil. Como é que a gente tem que conseguir? É uma alternativa para se fazer, e tem vários trabalhos que mostram que isso é feito de maneira até bastante eficaz. Você limita a ingestão de carboidrato de tal forma que você quebra esses ciclos repetidos de insulina e glicose elevados. E você faz o que o teu intestino continue mandando os outros sinalizadores, que são diminuição da grelina, ativação do sistema do peptídeo Y, você libera a colecistoquinina, você libera aqueles hormônios que são chamados o GIP e o Glucagon-like Peptide, o GLP e o GIP, que hoje em dia estão sendo muito usados como uma forma de emagrecimento. Estão populares essas drogas. Por quê? Porque eles exploram esses mecanismos do aparelho gastrointestinal que não só mexem com a função hepática e pancreática, mas também mexem com o cérebro, sinalizam para o cérebro para dizer, olha só, comeu o suficiente. Então, o que a gente tem que tentar conseguir fazer? É diminuir, dentro daquela ideia de você criar um ambiente que favorece a utilização de gordura e não o armazenamento. Como é que a gente faz isso? Você tem que mexer com a composição de macronutrientes da dieta para quebrar esses ciclos de altos e baixos de insulina e glicose, mas mantendo ainda a sinalização que vem do tecido do aparelho gastrointestinal que fala para o cérebro que está suficiente de ingestão alimentar ou de quantidade de alimento que o sujeito ingeriu. Então, a curto prazo, você tem isso que acontece entre uma refeição e outra. O que acontece a longo prazo? Se você consegue quebrar esses ciclos, o seu organismo consegue, a longo prazo também, manter um grau de saciedade maior, por um tempo maior,
e você tem intervalos menores onde a fome aumenta. E você consegue, através da manipulação da quantidade e do tipo de alimento, conseguir fazer com que o sujeito coma menos ao longo do tempo. Porque o emagrecimento, na realidade, é fundamental que você tenha duas coisas importantes. Você tem que comer menos, mas você tem que criar um ambiente metabólico que favoreça a utilização de gordura. E esse ambiente metabólico significa você reduzir a insulina e deixar com que todos os outros mecanismos que facilitam a quebra de gordura no tecido adiposo passem a funcionar. Juntamente com isso, você quer que o cérebro também perceba que o organismo está suficiente de energia para ele não te dar fome. Então você consegue comer menos, fica saciado por mais tempo e consegue fazer com que isso, ao longo do tempo, teu organismo reduza a quantidade de gordura armazenada no tecido adiposo. Agora, colocando o exercício nessa equação, que foi outra coisa que o Alain mencionou. Como é que o exercício trabalha nisso? O exercício, na realidade, ele, agudamente, como eu falei anteriormente, ele suprime a liberação de insulina, aumenta a liberação de glucagon, aumenta a liberação desses hormônios, aumenta a temperatura corporal, porque junto com o exercício você tende a elevar a temperatura, porque é um efeito termogênico da contração muscular. Isso também é um fator que sinaliza para o cérebro e faz o sujeito ficar menos, reduzir, manter o sujeito sem fome por mais tempo. Então você está criando. Primeiro, você fez a estratégia através da dieta de manipular a composição dos macronutrientes. Quando você adiciona o exercício acelera outros mecanismos ou ativa outros mecanismos que vão fazer com que o organismo utilize mais energia numa condição onde a insulina é baixa. Então, essa combinação dessa manipulação do componente do macronutriente da dieta, junto com baixa de insulina provocada pelo exercício, é extremamente favorável ao longo do tempo. Porque você vai mexer com o controle central ao longo do tempo, você vai adaptar o organismo, o cérebro, a funcionar com uma carga menor, numa oscilação menor de glicemia e insulinemia. Além disso, você também começa a fornecer alternativas para o cérebro, e no caso dos corpos cetônicos. Quando você faz exercício, isso é uma outra coisa. Se você faz exercício sem fazer uma ingestão alta de carboidrato antes do exercício físico, você vai ver que você produz mais corpos cetônicos ao longo do exercício físico e depois. Corpos cetônicos, mais uma vez, têm o efeito de saciedade central. O hipotálamo, os órgãos, as regiões específicas do cérebro que controlam fome e saciedade, elas são ativadas ou conseguem suprimir a fome quando você promove essa alternativa, esse substrato alternativo, que no caso são os corpos cetônicos. Então, se você juntar tudo, exercício e o controle de macronutrientes, você pode alterar a curto prazo, entre uma refeição e outra, naqueles intervalos entre uma refeição e outra, e você pode passar até a comer menos vezes por ano durante o dia. Você pode passar a comer 1, 2 vezes ao dia só. Isso libera você de um monte de coisa. Tem uma característica dessas dietas, é isso, é que você consegue comer menos sem sentir fome. Porque o problema do sujeito o que dificulta o sujeito a emagrecer ao longo do tempo, ele pode até emagrecer a curto prazo, mas manter é difícil. Por quê? Ele tem que ficar lutando contra a fome o tempo todo, uma hora ele vai perder. Você consegue manter isso 1 mês, 2 meses, talvez 3 meses, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir, você vai perder para esse mecanismo que não para, que não te dá um refresco 24 horas por dia, 7 dias na semana, dizendo, ó, come mais, come mais, come mais. Você tem que conseguir suprimir a fome. Se o sujeito não perde a fome, ou ele não consegue controlar isso, vai ser muito difícil ele sustentar o emagrecimento ao longo do tempo. Por isso que o efeito agudo, somado junto, dia a dia, ao longo do tempo, ele vai ter um efeito crônico e que o sujeito vai conseguir comer muito menos, se sentir saciado muito mais tempo e conseguir ter, não só emagrecer mais, mas sustentar o emagrecimento ao longo do tempo. Rolando, deixa eu fazer uma pergunta bem dentro disso aí. Vamos imaginar a pessoa, ela se adaptou a, sei lá, ela vai almoçar às 2 horas da tarde, 3 da tarde, depois vai jantar às 7, 8 e acabou. E aí ela acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, mais ou menos nossa rotina aqui. Eu tô falando porque eu tentei fazer isso um tempo e tal, e eu ficava tomando mate. Não, mate feito em casa, sem açúcar e tal. Mas aí, porque senão eu ficava tomando café. E aí eu tô te perguntando por quê? Porque você acaba que você coloca outras coisas
em geral, líquidos. E aí eu queria saber o que tem de evidência, tipo assim, ó, cara, isso aqui não vale a pena botar, pô, uma estratégia boa que eu adoto eu tomo água mesmo, eu tomo, sei lá, o que você faz ou simplesmente, cara, não estou ingerindo nada. Porque isso é um negócio que acontece à beça. Eu não consigo ficar esse tempo todo. Eu ficava ali, ó, eu levava 1 litro de mate que eu fazia em casa e sem açúcar, sem nada, mas estava lá, toda hora dando uma bicadinha, entendeu? Aí vai todo mundo aproveitar para consultoria agora, hein, Rolando? Não, porque eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo que entra nessa. E dentro dessa pergunta do Pedro também, você falou dos macronutrientes, para criar esse perfil metabólico, melhor perfil metabólico para o emagrecimento. Como é que é a distribuição desses macronutrientes? Peraí. Antes, então deixa eu colocar a minha, porque eu vou... Anota aí, Rolando. Eu não vou perguntar, Rolando, eu vou só... O que o Pedro falou, eu acordo entre 3 e 4 da manhã todo dia e vou comer entre meio-dia e 2 horas da tarde, às vezes 3 horas da tarde, depois do treino. E muitas vezes eu faço só uma refeição no dia, ou de vez em quando eu faço 2. Olha o Rolando aí. Isso, 2, 3 refeições por dia há pelo menos uns 10 anos e há uns 4 anos, 1 a 2 por dia que eu consegui diminuir. E com a atividade física, em geral, em jejum. De vez em quando dá muita fome, aí eu como, sei lá, 11 horas da manhã e vou treinar 3 horas da tarde. E aí eu faço uma pequena refeição pós-treino, aí dá 2 refeições. Eu não passo disso, tirando, Rolando, que eu já ouvi você falando sobre isso, que, diferentemente de você, eu bebo a minha cervejinha no final de semana e cago tudo. Então eu dou uma semi-cagada no final de semana, e depois mas eu consigo voltar à vida normal imediatamente no domingo. Eu faço merda no sábado, e domingo eu já volto a esses que já acordo domingo 8 horas da manhã, vou estudar, porque eu adoro estudar domingo de manhã, e só vou comer meio-dia, 11 horas, e às vezes domingo eu não faço exercício, faço só, né, ali ficar provocando caminhada dentro de casa, lavar louça, varrer não, se eu falar que é varrer, a Karina vai falar que é mentira, que eu não varro nada, mas eu consigo voltar para a rotina domingo com 1, 2 refeições só novamente. Diferente vem do Pedro. Tomo café, hoje em dia eu consigo tomar umas 2 doses só de café e bebo muita água com gás, principalmente até o horário do almoço. Dei um relato aqui de caso. Não, olha só, eu acho que todas essas estratégias que vocês fazem são válidas, desde que, como o Pedro Ivo falou, desde que não tenha açúcar envolvido no negócio. Até tem gente que usa adoçante, porque prefere ter um paladar um pouco mais agradável, não beber água pura ou alguma coisa que seja muito amarga. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já consegui me livrar desse negócio do açúcar totalmente, praticamente. Mas tem gente, principalmente no período inicial, se você está adotando esse estilo de vida e você quer começar a fazer isso, não é fácil. No início, demora aí uns 3, 4, às vezes 6 meses para você conseguir realmente se adaptar a essa nova mudança no ambiente metabólico. E isso tem implicações, como eu disse, na tua fome, na tua percepção de cansaço, na percepção de tudo que você faz no dia a dia. Então é muito importante você começar de uma maneira progressiva e usar essas estratégias, mas ao longo do tempo também é importante você tentar começar a se livrar delas. Ou usar alternativas diferentes. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu nem penso em comida mais. Eu acordo de manhã, vou para a academia, eu acordo normalmente 5, 5 e meia da manhã, vou para a academia, malho, faço lá 1h30, 2 horas, pelo menos, de exercício todo dia de manhã cedo. Só vou comer quando eu chego em casa ou depois, quando eu volto meio-dia, meio-dia e meia, quando eu já acabei de dar aula, já fiz o que eu tinha que fazer, aí eu vou comer. Mas tem inúmeras alternativas que você pode colocar. Uma delas é isso que você fez, Pedro, usar o mate. Tem gente que usa café. Eu, particularmente, não me dou bem com café. Tudo que tem cafeína, para mim, me acelera, eu não durmo direito à noite. Ele tem uma série de efeitos. Então, não é todo mundo que funciona bem. Mas se você tiver alternativas, são ótimas. Outra coisa que você pode fazer é mate, tem chá. Tem chá que não tem, chás de sabores diferentes que você pode usar, que não tem cafeína, que não tem açúcar, e você pode usar como uma alternativa no caso do mate. O mate normalmente tem cafeína, mas eu evito porque cafeína eu não me dou bem com cafeína, mas tem gente que funciona absolutamente bem. Tem gente até que toma cafeína para dormir, eu já vi. O cara falou, pô, se eu não tomar café, eu não durmo. É fora do convencional, mas tem isso. Então a gente tem que ter opções diferentes para conseguir
combinar e tentar arrumar uma maneira de você vencer essa fase inicial, porque você sair... Eu comecei a fazer essa dieta, eu mudei o meu estilo de vida tem o quê? Hoje já está fazendo 5 anos. Estou com 61. Quer dizer, eu comi carboidrato a rodo 55 anos da minha vida. Quando eu tentei romper com isso, não foi fácil. No início eu tinha aqueles cravings que eles chamam, que você sente vontade de comer um doce. Não é fome, é vontade de comer um doce. E em mulher, então, é diferente. Mulher parece ser mais sensível a isso. É mais difícil de mulher quebrar isso. Se isso está relacionado com hormônio, como é que é isso aí, a gente não conhece direito. Mas a gente sabe que existe uma relação, uma diferença sexual nisso também. Então, o que eu comecei a fazer? No início, eu não fazia jejum tão prolongado, ou eu usava essas estratégias. Eu usava a estévia como adoçante para tentar esconder, evitar essa vontade de comer doce, para não ter que comer doce. Depois, ao longo do tempo, eu fui usando essas estratégias e hoje em dia eu não uso mais nada disso, eu só tomo água. Às vezes eu tomo água com eletrólitos. E por que eu faço isso? Porque quando você baixa muito a insulina circulante, o teu rim começa a eliminar muita água. Porque a insulina, ela fala para o rim para reter sódio e água. Se você faz uma mudança brusca na dieta e reduz a quantidade reduz a insulina circulante média, baixa, o rim começa a eliminar, ele faz o contrário, ele começa a eliminar sódio e começa a eliminar água. Esse é um dos mecanismos também, inclusive, porque essa dieta também ajuda a melhorar a pressão arterial do sujeito. Ela reduz pressão. Mas tem um inconveniente que às vezes aparece, não em todo mundo, mas em algumas pessoas apresenta, cãibra. Porque ela, da mesma maneira que perde sódio, potássio, aí começa a mexer com magnésio, então tem uma série de efeitos aí. Então o que eu faço? Eu comecei a usar, em vez de tomar só água pura, eu tomo água com magnésio, sódio e potássio. Esses 3 eletrólitos, para evitar que dê cãibra, porque eu tive alguns episódios de cãibra e algumas pessoas relatam isso. É uma pílula, Rolando? Como é que você faz isso? Bom, hoje em dia você pode comprar, a pílula, como você pode comprar cada um deles separado e misturar e tomar isoladamente, ou você pode comprar ele já no pó, você dilui o pó. Tem um negócio, tem vários aí no mercado, mas tem um que eu acho que é muito bom, chama-se Element, que você não tem açúcar nenhum, ele tem um pouquinho de stevia, então ele dá um pouco de ele adoça um pouco, te dá 1 grama de sódio, te dá, se eu não me engano, 400 miligramas de potássio e mais ou menos 70 gramas de magnésio. Você dilui, coloca na água e você pode tomar, e aquilo, para mim, funciona muito bem. Agora, tem alternativa, você pode fazer de formas diferentes. Você pode comprar separadamente esses eletrólitos e tomá-los. Agora, eu digo isso aí, não é para todo mundo não, tá? Quem apresenta sente que tem necessidade disso, porque tem gente que não tem problema nenhum com isso. Eu não sinto nada, Rolando. Então não mexe. Eu só estou dando essas alternativas, porque sempre tem alguém que fala assim, pô, mas olha só, tem um amigo meu, ou então a minha irmã, ou eu mesmo fiz essa dieta, e me deu problema, porque eu comecei a ter cãibra, aí abandona tudo. Sim. A ideia não é essa. Você tem que corrigir algumas coisas, e ao longo do tempo, de novo, à medida que o teu organismo vai se adaptando, o tempo vai passando, você não depende tanto disso mais. Que aí você pode até abandonar. Hoje em dia, eu faço ciclos, às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo. Hoje em dia eu dependo muito pouco. Basicamente, suplementação para mim é raro fazer, porque eu não preciso disso. A única coisa que eu tenho me preocupado mais ultimamente é com proteína. E a gente pode falar mais sobre isso, porque o André também mencionou qual é a distribuição dos macronutrientes. Sim, aí você pode falar um pouco sobre isso. Mas só para fechar esse ponto especificamente, que foram as perguntas aí do Pedro Ivo e do Alan, você tem que fazer uma transição progressiva, e principalmente quando você joga exercício na equação, porque o exercício físico ele vai exigir, tem uma demanda no teu organismo que vai vir acima, ele vai se juntar a essa mudança que você tem no comportamento dietético. Então, usar essas ferramentas ajuda muito. Agora, só uma coisa que é importante, quando você toma muito fluido, você também, se você não tiver eletrólito no fluido que você está tomando,
Se for só muito líquido, e você colocar exercício, você pode ter hiponatremia, você pode ter complicação porque você está diluindo, você está eliminando o sódio pelo rim. E, além de tudo, você está eliminando, porque quando você bebe muita água, o teu corpo também vai querer eliminar muita água. Toda vez que você elimina água, você também perde um pouco de eletrólitos. Então, se você já é uma pessoa que tem tendência a apresentar ou ter câimbras, ou ter complicações associadas a isso, pensa no eletrólito. Você tem que colocar eletrólito. Tem que comer mais sal, que também é outra coisa controversa, polêmica. Mas o sal é bom, não é ruim. Ele não vai fazer o sujeito ter hipertensão, não vai. Tanto não é que quando você compara essas dietas e você vê a dieta cetogênica, essas dietas que têm baixo carboidrato, a pressão arterial é a que melhora, reduz a pressão arterial, não aumenta. Embora os sujeitos estejam comendo mais sal. Acabam comendo mais sal, em geral diminui. O Rolando, e essa estratégia minha, que ela é às vezes agressiva, porque eu tô lá, vou comer meio-dia, às vezes eu faço uma nova refeição às 4 da tarde, porque aí eu separo, porque às vezes fica mais confortável gastricamente para mim falando, do que eu enfiar toda a comida numa refeição, só que eu já sei mais ou menos o que eu preciso comer para ficar realmente saciado. Ali a quantidade de proteína, não tem quase carboidrato. E aí eu acabo ficando em jejum, às vezes de 4 horas da tarde, para ir treinar no outro dia, meio-dia, sendo que eu acordei 4 horas da manhã. E vou para o treinamento de força, vou para o treinamento intenso, já estou totalmente acostumado. Quando passa muito, às vezes eu faço um lanchinho antes, aí eu demoro um pouquinho mais, de 3 horas depois do lanche, para fazer o treinamento forte, porque eu sei que eu só vou ter aquele tempo. Isso é tudo em função da minha rotina. Mas, em geral, eu treino em jejum ali 11, meio-dia. Com 14, 15, 16, 18 horas de jejum. E diga uma coisa, Alan, você só está conseguindo fazer isso e fazendo bem porque você mudou o seu padrão dietético. Que uma das principais coisas que essa dieta faz, quando você reduz a quantidade de carboidrato, ela te libera, ela te dá uma liberdade tremenda do alimento. Você não precisa mais pensar em comida o tempo todo. É isso mesmo. Se você acorda de manhã pensando no que você vai comer, acaba de comer o que você vai almoçar, acaba de comer o que você vai jantar, o que você vai fazer de snack, quando você está fazendo isso é porque você está dependendo da comida demais. Uma grande vantagem dessa dieta é que você elimina isso. Você consegue acordar de manhã, fazer tudo o que você tem que fazer, você é produtivo e só vai comer, pensar em se independente. Você vai se alimentar o quê? Meio-dia e pouco? Isso. Que encaixa perfeitamente na sua rotina. Então, na realidade, isso daí está permitindo que você seja uma pessoa produtiva sem depender de ficar tendo que pensar em comida o tempo todo. O que acontece com você é exatamente o que está acontecendo comigo hoje em dia. Eu tenho os meus horários de comer porque eu sei que eu preciso comer, porque eu não vou abandonar a comida. Tem que ter comida. Mas eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, que eu acordava de manhã, pô, eu vou tomar de café. Agora, pô, eu vou levar um lanche no meio do dia. Depois tem o meu almoço, depois tem o lanche da tarde, depois tem o jantar. Eu não tenho mais nada disso, eu faço o que você faz. Eu acordo, vou malhar, e malho forte, não treino leve não, cara. Aí o que eu faço? Vou dou aula, faço o que eu tenho que fazer, aí como, almoço lá normalmente meio-dia, 1h da tarde eu como. Aí quando dá 4 ou 5 horas da tarde, eu faço uma outra refeição. Normalmente é quando eu como assim carne, uma boa quantidade de carne, e acabou. Tomo água, não tomo muita água também, porque senão eu não quero acordar no meio da noite para fazer xixi, porque aí atrapalha o meu sono. Então eu tomo água ali, paro de tomar quando dá mais 5, 6 horas da tarde, paro de tomar água antes de dormir, vou ao banheiro e pronto. É isso que eu faço, cara. Gasto muito menos dinheiro, perco muito menos tempo pensando em comida, e o meu corpo funciona perfeitamente bem. Não tenho gases mais, vou ao banheiro uma vez a cada 2 dias, às vezes uma vez a cada 3 dias. Às vezes eu vou todo dia, depende, oscila, mas não é nem perto do que era quando eu comia todo dia. Ou quando eu comia quando a minha dieta era cheia de fibra, carboidrato, aquelas coisas que nem falo. Não tem nada disso. Todas as medidas, todos os meus parâmetros metabólicos estão absolutamente dentro do que é considerado bom, com exceção de um marcador só, mas tudo está muito bom. O resto, é isso que permite você fazer, Alan, o que você está fazendo.
E se você, depois que a gente consegue se livrar disso, fazer exercício, você consegue treinar forte, fazer tudo do jeito que você fazia antes. Faz diferença e você não fica escravo, realmente não ficar escravo da comida. E eu fiz um teste outro dia, Rolando, eu ia treinar 11 e tomei um bolo de aluno às 9. Falei, vou fazer minha refeição aqui às 9. Não aquela comida pesada. Cara, eu fiquei letárgico, falei, cara, isso é porque eu tô pesado, eu tô esquisito, que eu já tô acostumado a não comer. Aí eu não como mais, cara. Você acorda, e eu tô falando que eu acordo 3 horas da manhã, eu falei assim, como é que você fica até meio-dia sem comer? Eu não pensa, não dá fome. Quando dá fome, bebe um copo d'água, ou então toma um café, que eu gosto. Toma um cafezinho, acabou. Acabou. É isso aí. Eu funciono muito parecido com você, Alan. Muito. Eu estou bastante dentro desse perfil aí. Entendeu? Então, a única coisa que eu vou mencionar, que eu tenho me preocupado mais, é com a quantidade de proteína. Legal. Por quê? A pergunta do Léo. A distribuição dos macros. Por quê? Porque eu quero aumentar a minha massa magra. Eu quero não só aumentar, mas eu quero manter o que eu tenho. Eu estou com 61 anos, eu quero envelhecer, mas vocês falam muito bem sobre isso, todo mundo fala. E eu já vi várias vezes o Alan mesmo falando um dia desse sobre osteopenia e acho que Alzheimer. Foi sarcopenia e demência. E a demência, isso aí. Então, qual é a minha preocupação? Se eu quiser envelhecer saudável, eu preciso manter a minha massa muscular. E músculo, você precisa ter proteína, você precisa ingerir proteína. Então, a minha equação hoje em dia é a seguinte: eu não estou muito preocupado em fazer uma dieta cetogênica. Se você perguntar para mim, eu não sou um cara da dieta cetogênica. Eu entendo muito, faço muita pesquisa sobre isso e gosto muito de ler. Mas hoje em dia, tem uma coisa muito importante que determina a cetogênica. Se você for ver a dieta cetogênica clássica, você comer aí mais ou menos 15 a 20% da energia em proteína, 70% é gordura e mais ou menos 5 a 10% no máximo é carboidrato, porque sempre tem algum carboidrato aqui e ali que você não consegue se livrar, não é zero carboidrato, nunca é. Mas essa é a dieta típica cetogênica. Por quê? Porque se você aumenta um pouco a ingestão de proteína, se você coloca a proteína um pouco mais alta, o fígado faz gliconeogênese, a gliconeogênese estimula usa essa proteína para fazer gliconeogênese, a gliconeogênese estimula a insulina diminui a produção de corpos cetônicos pelo fígado. Então, hoje em dia, eu não estou muito preocupado em estar em cetose metabólica nutricional. Não estou. A minha preocupação é o quê? É manter a minha insulina baixa o tempo todo, o máximo que eu posso, mas, ao mesmo tempo, fornecer uma quantidade suficiente de proteína para você fazer músculo, manter a sua massa muscular e para você responder bem ao treinamento. E para eu envelhecer sem perder massa magra, porque naturalmente o sujeito vai perder massa magra com o envelhecimento. Isso é uma coisa, é um dado real, tem como fugir disso. Então eu tenho que fazer todas as minhas alternativas, o exercício físico é fundamental nisso, que o exercício dá o estímulo anabólico para fazer músculo, mas você tem que ter matéria-prima. Matéria-prima é proteína. Então você tem que dar proteína para o organismo. Então eu me preocupo muito em fazer uma ingestão diária de em torno de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. E aí, o resto, a menor quantidade de carboidrato que eu puder ingerir, eu faço. Se eu puder comer só carne, eu como só carne, que me dá bastante proteína, mantém meu carboidrato baixo, é uma dieta simples, me dá muita saciedade, porque a proteína é o que te dá maior grau de saciedade, tem um custo metabólico alto para o teu organismo lidar com ela, e ao mesmo tempo você consegue fazer massa muscular, ter resposta, estímulo suficiente para fazer massa muscular. Então, essa distribuição de macronutrientes, como o André falou, hoje a minha preocupação é isso, é eu juntar o exercício físico, que é fundamental, e quando eu digo isso, é exercício de força. Não é exercício aeróbio, não, porque o exercício aeróbio ele é muito. Eu gosto muito do exercício aeróbio, porque dá uma sensação. Eu gosto de correr. Mas eu sei ao mesmo tempo que você paga um preço por você fazer uma carga elevada de treinamento aeróbio. Se eu aumentar a minha carga de treinamento, eu sei que o meu peso vai reduzir. Queira eu ou não. É difícil sustentar. Agora, se eu reduzo a minha carga de treinamento aeróbio e aumento o treinamento de força, você vê, só nessa alteração que eu tive agora no final do ano, depois que eu corri a meia maratona do Rio, aí de Niterói, que eu
Comecei a desacelerar. O meu peso foi de 70 quilos para 74. E eu medi a minha gordura corporal, teve uma pequena alteração na gordura corporal, a maior parte disso foi ganho de massa muscular. Mas o que eu fiz? Eu reduzi o treinamento aeróbio, aumentei o treinamento de força e mantive carga de proteína elevada. Com isso, eu consegui até ganhar massa muscular treinando forte, comendo muito pouco carboidrato. Então, essa distribuição você tem que ajustar, tem que fazer de maneira que você contemple esses aspectos. Porque o que é mais importante agora, principalmente na minha faixa etária, eu acho que na nossa, né? Sim. A gente está entrando numa fase. E quando a gente é jovem, cara, tudo funciona. Se você come muito carboidrato, eu sempre fui magro, sempre fui definido, nunca tive isso, cara. Problema com isso. Comia carboidrato a rodo. Agora não. Agora a coisa mudou. Agora a minha preocupação é diferente. A minha abordagem em relação à distribuição disso com o exercício físico, ela é muito voltada para isso. Eu quero ser capaz de manter a minha massa corporal magra o máximo que eu puder e, se possível, até ganhar, para poder envelhecer bem. Porque é isso que garante que você vai funcionar bem, vai envelhecer bem. Ajuda no teu controle glicêmico, porque o músculo é fundamental para isso. Ajuda na sua atividade diária, no seu consumo de energia, porque todos os estudos que foram feitos que correlacionaram gasto energético com massa magra, você vê que quanto mais massa magra você tiver, maior é o teu gasto energético. Independente, eu não conto caloria, não me preocupo com isso. Aliás, caloria eu ignoro há muito tempo. A minha preocupação é o que eu como, como é que eu distribuo esses alimentos e como é que eu me relaciono com o exercício físico. Perfeito. Respondeu Faz sua sentido pergunta? isso? Muito, total. Respondeu, mas isso. E tem uma coisa que você falou aí, que é uma polemiquinha aqui do pessoal que ataca, porque tem uma galera que ataca essa questão de comer mais carne, comer mais proteína e comer pouco carboidrato. E um dos argumentos é que sem um carboidrato você vai perder massa muscular. Cara, quando eu comecei a fazer a dieta mais low carb, Rolando, com 40 anos de idade. Nunca ganhei tanta massa muscular dentro da minha pouca capacidade de ganhar massa muscular, que eu sou um cara magro. Quando eu treino força mesmo, não me atrapalha em nada. Só que qual é o problema? Você quer comparar um fisiculturista com a pessoa da vida normal que quer ter aquela massa muscular de maneira natural, não vai entrar em nenhuma competição. Qual é a melhor massa muscular que eu posso ter para a minha predisposição e que eu preciso manter no processo de envelhecimento que você falou muito, muito bem, Rolando. E já na tua explicação, já coloca para baixo. Você vai nos estudos de treinamento de força e emagrecimento que querem ver a questão da manutenção da massa muscular, qual é a estratégia? Aumentar o aporte proteico. E as pessoas ainda continuam falando que se você fizer uma low carb, você vai perder massa muscular. O que acontece, Alan? O problema que eu vejo nesse meio hoje em dia é o seguinte: todo mundo fala, mas ninguém lê, cara. Nego tem que ler os estudos, tem que ver o que está sendo, como é que. E não é só ler o estudo, o abstract, não. O cara tem que ler a metodologia, ele tem que entender o que está acontecendo, até para ele poder fazer uma boa análise e aplicar isso. Eu queria mostrar, por exemplo, eu falei para você que queria mostrar o slide. Se a gente puder fazer isso, eu vou fazer agora, porque a gente está falando de proteína. Vamos entrar nisso agora. Eu posso fazer um share screen aqui? O Pablo já vai mexer, já vai te botar como ADM. Me autoriza aí para eu fazer o share screen, que eu vou botar um slide aqui para a gente conversar sobre isso. Enquanto você prepara, Rolando, beleza. Papel do advogado do diabo em relação Tá pronto aí, Rolando. A síntese proteica, em você ter um superávit calórico. Tem uma máxima, né, de longa data, que para você favorecer o anabolismo muscular, você tem que ter superávit proteico e calórico. E tem um número mágico ali, que o ideal, em torno de 500 calorias de superávit. Tá? Então, digamos que as minhas necessidades energéticas sejam de 2.500 calorias, e para você otimizar o aumento da massa muscular, você tem que ter um superávit de 300 a 500 calorias. Agora, isso poderia, e aí todo mundo associa você comer mais carboidrato para poder ter esse superávit. Esse superávit energético pode vir da proteína também, né, Rolando? Sim, ele... Não precisa ser... Fala, termina. É isso, não precisa ser do carboidrato. Você pode estar comendo carne e você ter esse superávit e você ter a condição ótima, né? Tanto energética quanto... O que as pessoas esquecem é o seguinte, André, e também, de novo... É o glicogênese da proteína. Mas o que o sujeito não lê isso daí, não estuda a fundo, ele acaba repetindo essas coisas que todo mundo fala, porque é o senso comum.
Mas olha só, na realidade o que acontece aqui é o seguinte, as pessoas ignoram. E uma das coisas importantes, quando a gente fala de hipertrofia muscular, é porque você precisa ter duas condições específicas. Você tem que ter uma quantidade suficiente de energia no organismo, obviamente, que é porque o seu organismo tem que ter abundância, porque o que ele vai construir alguma coisa se você está com escassez? Então você tem que ter abundância. Só que essa abundância ela não precisa ser uma abundância tão grande como as pessoas imaginam que seja. É uma abundância necessária, principalmente você tem que ter a quantidade suficiente de aminoácido disponível, você tem que ter o estímulo para que o seu músculo queira fazer hipertrofia, é aí que entra o exercício físico. Então você tem que ter a abundância de matéria-prima e você tem que ter o estímulo para construir músculo. E é aí que entra a contração muscular, a força, treinamento de força. Então você tem que juntar essas duas coisas. Outra coisa muito importante que as pessoas esquecem, porque quando eles falam de carboidrato, eles falam que o carboidrato estimula a insulina e a insulina é um anabólico. Só que as pessoas esquecem que não só a insulina é um anabólico, a glicose estimula a insulina e a insulina é um hormônio anabólico sem dúvida. Qual é a função da insulina na síntese proteica? Ela facilita a captação de aminoácidos pelo músculo. Mas a insulina, per se, ela não faz a síntese de proteína muscular contrátil. Ela permeia outros mecanismos, mas ela é muito mais importante do ponto de vista da hipertrofia para facilitar a captação de aminoácido pelo músculo. Qual é a importância de você... Por que as pessoas ignoram uma coisa que é muito importante nisso? Quando você baixa o carboidrato, mas se você aumenta a proteína também tem um efeito estimulador de secreção de insulina. Então, o que acontece? A proteína, por si só, ela cumpre duas funções. Ela aumenta a insulina, mas num grau muito menor do que aumentaria o carboidrato ou a glicose. Ela aumenta a resposta insulinêmica a um determinado grau, que é inferior ao que a glicose faria, mas é suficiente para ter insulina presente, que vai fazer a captação de glicose no músculo. E você também tem um aminoácido chamado leucina, que é fundamental para estimular a síntese proteica no músculo. Então, quando você dá proteína para o sujeito e você tira o carboidrato, você não perde a resposta estimulatória ou anabólica. Por que não? Você não perde a resposta anabólica porque você tem um pouco da estimulação da insulina que a proteína faz quando você ingere, e ao mesmo tempo que você tem um outro componente fundamental na estimulação da síntese proteica no músculo, que é a presença do aminoácido leucina. Então, você consegue cumprir os dois papéis com isso. Por isso que eu digo, ingestão suficiente de proteína, ela é fundamental. Porque ela permite com que todas essas coisas aconteçam simultaneamente. Ô, Rolando, e tem um fator aí também, não sei se eu estiver falando besteira, você me corrige. Quando você come um carboidrato, você tem a liberação da insulina, que vai ter aquele direcionamento também de jogar de adipogênese. Direcionar o armazenamento de gordura. Quando você libera a insulina pela proteína, você também libera glucagon. E você tem um contrabalanço, você tem uma relação melhor insulina-glucagon que não vai dar esse efeito, que vai dar o efeito hipertrófico sem dar o efeito lipogênico. Sim, é isso aí. Você tem... E tem mais também. Quando você libera, quando você ingere esses aminoácidos, esses aminoácidos, eles, no caso da leucina, dentro do músculo, ele estimula a síntese proteica. Então você tem um efeito estimulador somado a esse contrabalanceamento hormonal que você acabou de citar, lá, que você tem menos insulina, mas menos insulina também pode ser mais bem regulada pela relação glucagon-insulina no fígado. Então o fígado continua produzindo glicose, mantém a sua glicemia constante, não tem um efeito gliconeogênico tão acentuado, porque tem um equilíbrio junto com a insulina, e ao mesmo tempo você está fornecendo a matéria-prima para o músculo para que ele faça proteína, para que ele faça síntese proteica. Agora, outra coisa muito importante dentro dessa equação. O exercício físico, não importa o tipo de exercício que você fizer, toda vez que você fizer exercício físico, você não tem síntese proteica. Durante a contração muscular, durante o treinamento, durante a contração, você não tem síntese proteica, você suprime a síntese proteica. O grande efeito
hipertrófico, se você quiser chamar assim, o efeito de estimulação de síntese proteica no músculo, se dá no período de repouso. Então, mais um motivo para o sujeito não achar que ele tem que comer proteína antes do treinamento, junto com carboidrato, porque ele acha que aquilo ali vai fazer síntese proteica durante o exercício. Não vai. Não tem como. Tem vários estudos muito bem feitos sobre isso que dizem, olha, proteína, síntese proteica durante o exercício físico não acontece. Se acontece alguma coisa, é o contrário, é quebra. Liberação de aminoácidos, não síntese proteica. Quando é que ela vai acontecer? No período pós-exercício, quando você tem você fornece, você recicla tudo que você tirou, tudo que você desfez no músculo, e você tem um estímulo maior para fazer construção de proteína no músculo. E é aí que você faz síntese proteica, por isso que é importante você ter. E dizem até que tem uma janela. Os primeiros 4 a 5 horas depois que você interrompe o exercício físico, onde você tem a janela de maior efeito estimulatório de síntese proteica. É controverso, tem gente que debate contra isso, mas é coerente com essa ideia de que o músculo precisa estar... Você dá um estímulo para que ele... Durante o exercício você não faz proteína, você, se fizer acontecer alguma coisa, você vai quebrar a proteína, mas depois que você interrompe o exercício, o estímulo anabólico toma conta, aí você faz mais proteína do que você faria se você não tivesse feito exercício. Então, é mais uma coisa que é importante. É muito mais importante você oferecer um aporte de proteína, uma ingestão de proteína elevada pós-exercício do que antes do exercício físico. E antes do exercício físico, você não vai fazer síntese proteica. Aí você fala, mas se eu comer mais proteína, eu não vou tirar menos do músculo? Não vai, porque você normalmente não tira proteína do músculo. Você usa um pool de aminoácidos livre que existe dentro do músculo. Porque quebrar a proteína também é um processo caro, custoso para o músculo, e ele não faz isso. O teu organismo tenta poupar. Então, durante o exercício físico, você vai liberar, você vai usar esse pool de aminoácidos livres, e você comer mais proteína não vai mudar isso. O que vai acontecer é que você tem que ter proteína suficiente para quando você interromper o exercício físico, você poder reciclar e usar esse efeito anabólico que tem do exercício físico, local, que não é sistêmico, ele é local, por isso que você trabalha todos os músculos diferenciadamente, porque você não tem hipertrofia da coxa, você só faz bíceps. Você tem que fazer de tudo. Por quê? Porque o estímulo anabólico ele é intrínseco do músculo que você provocou o estímulo, que você contraiu. Então, o mais importante é isso. Usa proteína nesse período, que isso é o que vai fazer você ter uma resposta anabólica maior. Agora, tem gente que diz que não precisa nem ser dentro dessa janela de 4 a 5 horas, que depois do exercício físico, se você comer proteína suficiente, você vai ter anabolismo acontecendo até 12 horas, 24 horas depois. O estímulo é persistente, prolongado. Ótimo. Respondido, Alex? Muito. Aula. Agora, outra coisa. Vou mostrar um slide aqui de um estudo que saiu agora, em dezembro de 2023. Publicado no Cell Reports and Medicine. Eu vou share aqui com vocês a minha screen. Pessoal que tá ouvindo o podcast nas plataformas de podcast, abre que tem o vídeo. Agora o vídeo também vai nas plataformas, principalmente no Spotify. No Spotify eu tenho certeza. A gente carrega o vídeo quando a gente coloca lá o podcast. Então é o momento de parar. Se você está como eu aqui, ouve podcast andando, tem que parar para dar uma olhadinha e abrir a tela do celular. Boa. Quando eu estiver pedalando 1 hora. Isso aí. Sentadinho. Bota o telefone na frente ali. Vamos só aprendendo. Estão comigo aí? Estão vendo aí? Estamos vendo. Maravilhoso. Ó, esse trabalho aqui saiu agora. Acabou de sair em dezembro de 2023. O título é a resposta anabólica à ingestão proteica durante o período de recuperação do exercício físico, no caso é treinamento de força, mostrando que não tem limite superior para o quanto de proteína e da duração que a síntese proteica acontece em humanos. Estudo muito interessante, de um grupo lá do... Já viu esse trabalho? Eu vi. Eu não li não, Rolando, mas eu vi que eu baixei, mas não li. Conversei com a Malu. Então, você vê que é o seguinte, o que eles fizeram, cara? Eles pegaram a proteína do leite, marcaram a proteína do leite, está vendo aqui a vaquinha aqui que eu estou mostrando aqui, tem uma vaquinha aqui. Então, eles tiraram o leite da vaca, marcaram com fenilalanina e leucina. Esses marcadores aqui, para poder você ter
conseguir rastrear onde é que a proteína do leite vai. Pegaram essa proteína do leite, cara, e injetaram e deram para o sujeito, fizeram três comparações, 3 grupos. Um grupo que tomava com 0 de proteína, não, ingestão de proteína, um grupo com 25 gramas de proteína e um grupo com 100 gramas de proteína. E a razão desse estudo é porque existia na literatura essa ideia de que o sujeito só consegue, o organismo tem um limite do quanto de proteína o organismo consegue sintetizar depois do exercício físico. E esse limite era em torno de 25 gramas de proteína. Então, toda vez que você fizesse uma ingestão maior de 25 gramas, em vez de você fazer a grande parte dessa proteína, o excedente além de 25 gramas, seria em grande parte oxidado, ia ter outro fim no teu organismo. Bom, eles fizeram a seguinte comparação, vamos fazer 0, 25 e vamos fazer 100 gramas de proteína. 100 gramas porque 100 gramas de proteína numa ingestão total, tá? Por quê? Vamos ver se a gente consegue, e 100 gramas é a quantidade máxima que normalmente o sujeito consegue ingerir numa única refeição, tá? Você pode fazer várias de 100, mas numa única refeição é mais compatível com o mundo real. Então, o que eles fizeram? Pegaram o leite, marcaram a proteína do leite com esses marcadores aqui, na leucina e na fenilalanina, deram para o sujeito tomar e fizeram biópsia muscular antes, 4 horas depois, 8 horas depois e 12 horas depois. Você vê aqui que vai de 0, 240, 480 e 720 minutos. Então, eles fizeram biópsia muscular e tiraram sangue. Fizeram um sistema bastante complexo para fazer a monitorização dessas proteínas no sangue e no músculo. E o que eles observaram? Que a ingestão de 100 gramas de proteína resultou numa maior e mais prolongada, em 12 horas, de resposta anabólica, quando comparado com a ingestão de 25 gramas de proteína. O que eles concluíram? Que você consegue fazer muito mais proteína do que se pensava. O organismo não tem esse limite. Se você come mais, você tende a fazer mais músculo. Você tende a fazer maior síntese proteica. Então, não há um limite. O que é importante nisso daí? Isso é uma informação muito importante, porque, primeiro, antigamente achava que se você só tem no máximo 25 gramas, você vai ter que fazer, se você quiser potencializar, maximizar a sua síntese proteica, você vai ter que fazer várias refeições ao longo do dia de 25 gramas, até você chegar na quantidade total que você quer. Esse estudo mostrou o contrário, mostrou que não é necessário fazer isso. Você pode fazer uma grande ingestão de proteína numa única refeição e vai resolver o problema da tua síntese proteica sem você ter que fazer várias refeições. O que é bom, dentro desse conceito, Alan, que você faz, dentro do que você está fazendo, do que o Pedro está fazendo, o André também, que é você reduzir o número de refeições, mas continuar ingerindo a quantidade suficiente de proteína. Agora, olha só que interessante. Quando eles mediram, aqui você tem os três grupos aqui, ó, o 0, o 25 e o 100. Você vê a glicose praticamente constante, não mudou ao longo do tempo. Agora, olha a insulina aqui embaixo. Você vê que a insulina, no grupo que não comeu proteína, a insulina ficou baixinha. No grupo que comeu 25, ela teve um picozinho pequeno. E no grupo que comeu 100, teve um pico maior. Aquela história que eu estava falando antes. Se você precisa de insulina para permitir que os aminoácidos sejam utilizados pelo músculo, o efeito está aqui, puramente dependente dos aminoácidos. Então, você não precisa, ela tem um efeito insulinêmico também muito menor do que seria se você tivesse tido carboidrato. Se você colocar o carboidrato aqui, a resposta insulinêmica ia ser enorme. Quer dizer, muito maior. Mas aqui você tem uma resposta insulinêmica proporcional à quantidade de carboidrato ingerido. Agora, olha aqui a leucina, que é aquele aminoácido que eu falei que é crucial para a síntese proteica. Maior aumento você teve e se mantém, ele vai reduzindo ao longo do tempo. Você vê que 120, 240, às vezes até 720 minutos. Você vê que tem um pico aqui mais ou menos com 1 hora, mais ou menos a 2 horas ele começa a cair, aí ele se mantém, ele vai caindo, porque vai sendo usado pelos tecidos periféricos, mas você vê que ele se mantém substancialmente mais elevado do que nas outras duas condições. Então, esse estímulo anabólico que a leucina confere é mantido. Não só isso, e no último gráfico aqui, esse último de baixo que eu queria mostrar, é a quantidade total de aminoácidos. Você vê que os aminoácidos circulantes na corrente sanguínea ficam mais elevados por muito mais tempo, comparativamente com os outros 2 tipos de abordagem. Então, importante, você pode fazer uma ingestão grande de proteína que vai... Quanto maior a ingestão proteica, maior é a síntese
de proteína muscular. Rolando, Aqui você eu não sei se eu não entendi muito bem. Eu acho que eu entendi, mas não sei se tem alguma coisa parecida, mas de um cara pegar essas 100 gramas e fracionar e colocar ao longo do tempo e fazer a mesma medida para ver. Porque aí eu estou comparando simplesmente uma dose única de 100 com uma dose única de 25, né? E se eu pudesse comparar uma dose única de 100 com 4 doses de 25, dando um total igual no dia de 100 gramas. Entendeu o que eu estou falando? Nos estudos anteriores que faziam para responder essa pergunta, eles deram várias de 25 ao longo do tempo. Isso. Só que eles estavam comparando 25 com uma quantidade pequena de proteína. Entendi. Então, o que acontece? Quando você compara 25 com 10 gramas de proteína, ou menos quantidade de proteína, o 25 vai ser maior ao longo do tempo, porque você está fazendo 4 sessões disso. Ou 4 ingestões ao longo do tempo. Aqui o que eles fizeram é dar uma de 25, ver o que acontece, e dar uma de 100 e ver o que acontece ao longo do tempo. Eu tenho certeza que se eles fizessem outras de 100 aqui, junto com outras de 25, você ia manter a mesma proporção, só que ia subindo. Tá. Não sei se eu estou explicando claramente. Entendi. E pelo pico que dá o de 25, se ele fosse repetir, ele vai sempre estar abaixo do de 100. Do pico Mas de 100. mesmo assim seria legal ter. Eu entendi o que você está falando. Agora, eu acho, Pedro, que essa alternativa que você falou, também funciona bem. Eu só estou dizendo aqui que a gente não pode achar uma única maneira de fazer isso. Eu entendi perfeitamente. Até porque isso é corroborado por aqueles estudos que estão debatendo a questão da janela de adaptação de 5 horas. Porque o que a gente vê é o seguinte, você não precisa consumir logo depois. Se você tiver a quantidade de proteína total ofertada durante o dia, a janela de adaptação não é importante, desde que você oferte. E talvez isso vá ao encontro, né, Rolando? De oferecer 100 agudamente ou 100 de 25, 25, 25. O importante é o seguinte, come muita proteína. É isso aí. E se você ver, a mensagem. O que o fisiculturista faz? O fisiculturista come muito. Por quê? Porque ele está sempre comendo, cara, porque ele quer maximizar o tempo todo a síntese proteica. Eu vou falar para ele não fazer isso nunca. Acho que esses estudos aqui, esses dados, eles mostram que o fisiculturista faz é o que funciona. Porque quando ele come muito, ele também oferece muita proteína. Cara. É isso aí. Entendeu? Tá certo que ele come um monte de outras coisas, ele toma uma série de outros hormônios, tem uma série de outros estimuladores, aí a equação não é tão simples assim. Mas uma coisa é fundamental. A proteína está lá. A proteína está em abundância. Não tem como fugir disso. Rolando, para oferecer 100 gramas de proteína, né, tem que comer mais ou menos pelo menos meio quilo de carne aí, né? Exatamente. Uma biodisponibilidade de 20% e tal, né? Mais ou menos. Se você considerar, porque depende, varia. Tem água? Como é que você faz como é que você faz esse cálculo, Rolando? Só de... Eu uso em torno de 18%. 18%. Entendi. Se você comer carne. Se você comer 18%, se você comer 1 quilo de carne, você está comendo 180 gramas de proteína. Se você comer meio quilo de carne, você está comendo mais ou menos 90 gramas de proteína. É só multiplicar 2 vezes o teu peso corporal. Eu tenho que comer 160 gramas. É fácil calcular. Entendeu? Você usa mais ou menos essa proporção. Agora, também é o seguinte, eu como muito ovo. Ovo também não é tanta proteína. Um ovo acho que são 6 gramas de proteína. É isso mesmo, 6 gramas. Entendeu? Então, mas você tem que comer muito. Não como, eu até como bastante ovo, mas não como ovo suficiente para. Mas ele para quantos ovos por dia, Rolando? Em torno de 5. Aí depois essa resposta é só para te provocar. Pô, e o teu colesterol? Ih, aí. Para provocar, não, para fazer ele rir. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu não sei a gente já está. Rolando, eu acho que eu vou aproveitar para fazer um gancho para ter uma parte 2 com o Rolando. Não, tem que ter, cara. Melhor, eu acho melhor. A gente faz sem problema, cara. Deixa eu só terminar esse negócio aqui da proteína. Termina essa aí. Isso daí, André, é muito importante, muito interessante. Vale a pena um podcast desse, sabia? Esse é um tema muito legal de debater. Esse é um negócio que dá muito pano para manga. Mas olha só, se você olhar aqui nesse último, vou mostrar esse gráfico aqui e depois eu tenho outro, mas a mensagem aqui é o seguinte: aqui nesse gráfico do quadrante superior aqui da direita, você vê que tem a cumulative incorporation, que é a incorporação cumulativa de proteína no músculo.
Você vê que, olha só, o grupo que fez 25 está aqui, a linha de baixo, e o com a linha cheia, o ponto cheio aqui, ó, é o grupo que fez a proteína 100 gramas. Você vê que acúmulo muscular é maior naquele que teve a ingestão maior de proteína. E aqui embaixo você tem a proteína miofibrilar, que é aquela da fibra muscular. Você vê que você tem que no grupo que ingeriu 100 gramas de proteína, André, usou 72% do aminoácido endógeno, que estava dentro do músculo já, e 27% dos aminoácidos exógenos que vieram do que eles injetaram no sujeito. Então você vê que, enquanto que no grupo que fez 25, ele usou 91% só da proteína, quer dizer, 91% basicamente foi da proteína endógena e 9% só da dieta. Então você vê que a diferença aqui é 3 vezes maior da utilização dos aminoácidos que vieram de fora para incorporar em proteína. Bizarro. Dá para entender bem isso? Deu? Poxa. Depois do meu treino isso de aí, força, Rolando, para quem fala em meter fazer aquele uma ou bifão. 2 refeições por dia, quem queria falar assim, mas você está desperdiçando, você está comendo muito de uma vez só, isso não vai ser metabolizado. André, 2,80. Está resolvido. 2,80. Aí a resposta. Foi isso. Essa é uma das coisas importantes que eu queria trazer aqui. Porque você pode fazer, de novo, essa ideia de que você tem que fazer 3 refeições por dia, dieta balanceada, aquela conversa já cansada, cara. Quando você vai olhar para o dado, você vai olhar para a pesquisa, para a ciência, para o que mostra, o que realmente testou isso, não dá. Não é isso. Você vê que tem muito mais flexibilidade. O sujeito que quer fazer 3 refeições por dia, balancear, tudo bem, faz isso. Não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que não é a única maneira e talvez não seja a melhor maneira para cada pessoa funcionar. Dentro desse conceito dentro do meu estilo de vida, do meu conceito de envelhecimento, de ser ativo, saudável, eu vejo que tem várias alternativas que eu posso usar e ver qual delas que funciona melhor. Então, eu acho que cada pessoa tem que também testar e ver o que funciona melhor para ela, porque às vezes aquilo que funciona bem para mim pode não funcionar para outra pessoa. Aliás, muitas vezes não acontece isso. Então, a gente tem que ter flexibilidade para poder testar coisas diferentes e ver qual delas que funciona melhor para cada um. Porque a gente tende a achar que o que funciona para a gente vai funcionar para todo mundo. Não é verdade. Você pode, não só tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, ou tem o que eles chamam de many ways to skin the cat. Você pode tirar o couro do gato de várias maneiras diferentes. Todos eles vão levar para o mesmo resultado. O gato vai ficar sem couro. Agora, como que cada um vai fazer isso daí? Vai se adaptar às condições que cada um responde melhor. Falando, certamente eles vão fazer estudo crônico com esse modelo em breve, botando 100 e vendo o que Eu não duvido acontece. que eles também venham com a comparação, né? com a divisão que você falou. Não duvido. E Mas dividindo. A tendência, a ciência avança nisso. Começa com agudo, vê a resposta, vamos ver cronicamente, isso não vai demorar. Você vê que os caras foram, André, até 12 horas. Eles poderiam ter feito mais. Eles, se você ler o artigo, você vê que na discussão eles falam, isso pode ser até que se nós prolongássemos o tempo, o efeito poderia ser até melhor. A diferença fosse até magnificada, porque os 25 gramas de proteína provavelmente iam se exaurir, enquanto que os 100 gramas de proteína que o sujeito ingeriu ainda ia suportar uma resposta muito mais longa. Então, ao longo do tempo, pode ser até que seja muito melhor do que o que está sendo o resultado. E olha que o resultado aqui é maravilhoso, hein? Me desculpa, Rolando, volta o slide, só uma coisa. Volta? Só para ver o título. Mais um. Tá aqui. E está disponível. Está aberto. Não, eu sei, não. É um artigo aberto. O exercício deve ter sido treinamento resistivo. Eu não lembro. Treinamento de força. Isso aí, legal. Resistance, está aqui, ó. Resistance Exercise. Resistance show. É isso, perfeito. Só queria mostrar isso porque é uma coisa que... E olha aí, eles mediram lá. Às vezes, sinalização para hipertrofia. Olha lá. Agora, olha só uma coisa interessante, André. Mas olha só por que eu botei esse slide aqui. Se você olhar, André, não tem diferença significativa. Eles mediram o mTOR, que o mTOR é
exatamente. Sim, havia O Master, regulador, o Master Regulator, a e você tem ribossônica, a 70 a P70 SK. P70 e Sim, F6K, que é o downstream do mTOR. sim. André, em nenhum dos três casos, em nenhum dos três das medidas que eles fizeram, houve diferença significativa nas vias de sinalização intracelular. O que é importante sobre isso daí? Por que eu coloquei isso daqui? E a gente tem que começar a pensar um pouco mais criticamente quando a gente lê artigo que fala sobre sinalização e hipertrofia. Eles mediram a hipertrofia diretamente, mediram a síntese proteica, que aumentou bem, mas a sinalização não mudou. O que significa dizer isso? Duas coisas, que pode ser, o que parece ser o caso aqui, que é o que eles inclusive discutem no artigo, que a sinalização ela é transitória e ela é rápida. Você tem uma alteração rápida na via de sinalização e aquilo ali é suficiente para disparar o mecanismo. Depois que o mecanismo foi disparado, quem toma conta disso é a leucina. Ou, melhor dizendo, a abundância de aminoácidos necessários para fazer síntese proteica. Tem lógica, a eficiência do sistema, vamos colocar assim. Né? Você vê, eles fizeram, André, 4 ou 5 biópsias musculares. E nenhuma delas eles conseguiram detectar variação significativa nisso aqui. Que talvez seja uma coisa tão rápida que não seja perceptível nas medidas que são feitas. Rolando, então a gente tem que ler, agora quando você lê artigo que só se baseia em resposta de medir uma proteína, a sinalização de uma proteína e a fazer conclusão baseado em síntese proteica, é furada. É só a sinalização. Não dá. Talvez, Rolando, eu vou dizer, deve ser uma lei, eu vou brincar assim, né? Uma lei do tudo ou nada. Esses marcadores para síntese, né, para estimulação, eles têm um linear. Você estimulou, o que vai determinar é o pool de aminoácidos que você tem dentro da célula. Que aí vai otimizar o estímulo ou não. Se você não tiver aminoácido, pode ter o estímulo que for, que não vai, que não vai acontecer. A síntese. Sentido, Leto, que você falou. Isso. O que seria legal, que a gente não tem aqui, o que não tem nesse estudo, o que não tem nesse estudo que seria interessante, que eu acho que fala muito sobre isso que você acabou de dizer, André, é que a gente não tem um grupo aqui sedentário. Todos os grupos fizeram exercício. Sim. Então pode ser que a resposta estimulatória já existiu aquilo que você falou. Uma vez você treinado, você tem um patamar que você atingiu. Atingiu aquele patamar. O resto quem que vai determinar, então, agora quem ganha mais ou ganha menos? Quem vai determinar isso é a abundância, é a leucina, os aminoácidos que têm a abundância de aminoácidos, mais a presença da leucina. Quem está com mais grana no bolso. Tá todo mundo no shopping. Quem tem mais grana no bolso pode comprar mais. Exatamente. Entendeu? É isso aí, está todo mundo no shopping, excelente. Mas só vai gastar dinheiro quem tem dinheiro no bolso. Só compra quem tem dinheiro no bolso. Só compra quem tem dinheiro no bolso, compra mais. O estímulo foi dado, quer chegar no shopping. Tem um limite de estímulo, entendeu? E a gente vê isso quando você compara as intensidades de treinamento, e aí você vê que, independente da intensidade, você vai ter a resposta anabólica. Entendeu? Você tem a estimulação dessas vias de sinalização para síntese proteica, e aí você tem um patamar para que elas ocorram. Isso aí. É isso aí. Então, uma vez acontecido isso, o mecanismo está disparado, pronto. Aí agora quem é que vai tomar conta? Vai tomar conta é quem comeu a proteína suficiente, quem tem um aminoácido essencial, quem tem a melhor qualidade e suporte de aminoácidos para fazer a síntese proteica. Perfeito. E eles mediram aqui, André, eles mediram o RNA, a expressão do gene da P70, e mediram também a fosforilação, ou seja, eles mediram todas as etapas. Eles mediram em vários graus, em vários níveis de sinalização, tanto na síntese da proteína por si só, e também na atividade da proteína, porque é onde a fosforilação fala sobre isso. Espetacular. Então, isso era só... Tá? É muito bem feito, muito interessante. E outra coisa que isso daí, tem outro debate que tem, se você come muita proteína, é ruim porque pode dar câncer, porque você estimula o mTOR, e o mTOR fica muito estimulado, e com muita estimulação de mTOR você pode ter mais síntese proteica e mutação genética, e câncer, aquelas coisas todas. Tá aí, ó, o mTOR praticamente é idêntico, não mudou em nada. Quer dizer, se você comer 100 gramas de proteína, se você comer 0 de proteína, o exercício físico vai fazer com que o mTOR responda exatamente igual.
Não sei, né? Eles atiraram no que viram e acertaram no que não viram também, né, Ronaldo? Tem um pouco disso. Tem, né? Você Muito tem bom, né? uma extrapolação para outras legal desse artigo, conclusões, né? Outras isso aí, o possibilidades. legal desse artigo, André, é que eles tentaram responder umas perguntas e começaram e descobriram outras coisas importantes. Então, agora abre janela para outros estudos, como o Pedro Will falou, tem outras coisas. E se a gente fizer isso daqui fracionado, a mesma ingestão diária, mas em várias porções, em vez de fazer tudo de uma vez só? Tudo isso é viável de estudar, entendeu? Mas o bacana é que, ao mesmo tempo, você tira muita informação prática importante para você aplicar. Talvez, Rolando, eu acho que para o cara que está acostumado, né, com a dieta tradicional, com várias refeições por dia, que hoje em dia a gente põe café, colação, almoço, lanche, jantar, e ainda tem aquela última lá, como é que ceia. É a ceia, 6. Talvez, quando você vai para o modelo de uma ingestão proteica maior, pela muita questão do hábito, em vez de o cara fazer como você está fazendo 2 refeições, ou até o Rolando às vezes faz uma, você faz 3 só de proteína. Pelo menos o cara tem o hábito de estar comendo, mas eu não sei o que você pensa disso, Rolando. Peraí, para uma adaptação... Peraí, não dá para entrar com mais perguntas, não. Não, nosso horário já foi para o espaço há muito... Não, tá bom. Segura. Eu estou aqui me segurando, tenho certeza que o Pedro também... Eu só divaguei aqui, entendeu? Eu ia pedir para o Rolando já entrar nas considerações, devolver o ADM aqui para o meu amigo Pablo. Tem um monte de pergunta que não foi respondida. Não, mas ele já concordou que ele vai voltar. Então, tá bom. Pô, eu estou me aproveitando da situação para ter o Rolando mais uma vez com a gente. Ou então, assim, guarda essa pergunta aí. Tá tudo aqui, tá anotado. E tem mais coisas. Olha, a gente não falou sobre a comparação em proteína animal e proteína vegetal. Isso eu ia falar agora, então, cara, não vai dar. Isso vai ser... Tem um artigo aqui ótimo, dados maravilhosos para isso. Olha também. aí, podemos fazer o próximo então, né, Rolando? Pode marca para sábado que vem. Olha aí, não, nós vamos marcar o próximo. Eu vou conversar, vou mandar um monte de perguntas no direct, coitado do Rolando. Mas, pô, ao vivo que é legal. No direct não tem graça. Não, mas é para estimular para a gente voltar para o próximo. Vamos fazer o próximo. Tá o warm-up. Vamos fazer o próximo. Isso aí, adorei. Tem várias coisas que a gente não conseguiu abordar. O gasto, emagrecimento sem déficit energético, tem um monte de coisa para falar. Olha aí. Como é que é isso aí, Rolando? Não. Ficou cenas aí, pro... cara, não. Porra, como é que o cara vai emagrecer sem déficit energético? Cenas pro próximo capítulo. Aí você derrubou meus castelinhos todos, cara. Aí você tá... Porra, faz isso não, Rolando. Eu vou dormir, não vou conseguir dormir bola pensando eu adorei, nisso. Rolando, você levantar essa bola. Excelente. Vai ficar pro próximo. Rolando, cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Assim, eu tô muito feliz e o resultado foi espetacular. Uma aula... Diga lá, Pedro. Espetáculo. Aula magna, isso é aula magna, exatamente. Espetacular. Rolando, você falou que no início estava preocupado, se ia atender as expectativas, mais uma vez superou as expectativas. Superou e vai ter que voltar. E tudo que nós falamos foi comprovado. Exatamente. Os elogios estão aí, mais do que provados, é puro mérito. Muito obrigado. Espetacular, gente. Meu amigo. Muito obrigado. Conclui como você quiser aí, Rolando. Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a vocês e eu estou disponível. Quando vocês quiserem fazer isso de novo, eu faço com o maior prazer. É muito bom discutir isso com vocês. Vocês têm vivência prática, vocês estão no dia a dia, vocês vivem o negócio, experimentam o negócio. Isso que eu acho que é legal. E acho que a grande contribuição que eu acho que a gente pode dar é para tirar o professor de educação física, principalmente. Eu acho também que o nutricionista também beneficiaria disso. Sair daquele buraquinho fechado, sabe? Daquela camisa de força que o sujeito tem de achar que tudo tem que seguir um modelo, um caminho, uma única maneira de fazer as coisas. E eu acho que a gente cai muito nisso, porque é muito prático. A faculdade prepara a gente dessa maneira, a faculdade dá uma série de formulazinhas para a gente usar, e o sujeito acaba ficando preso naquilo, e ele não consegue expandir, ele não consegue resolver o problema, na realidade, resolver o problema da pessoa que ele atende. Porque você nunca trata uma pessoa da maneira com uma fórmula de bolo. Você tem que tratar a pessoa baseado no que ela apresenta, na necessidade dela e nas respostas que ela te dá à medida que você treina. O sujeito que é personal trainer, que é treinador, que seja lá o que ele for, quanto mais conhecimento ele tiver, mais ele vai conseguir individualizar e responder melhor a pergunta para cada aluno que ele tiver. Ou paciente, ou seja lá como ele quiser chamar.
Então, quando você faz uma prescrição de dieta, ou quando você faz uma prescrição de exercício físico, eu digo dieta quando as pessoas que trabalham com isso, nós, professores de educação física, a gente trabalha no campo do exercício, então a gente prescreve exercício físico. Mas se você tiver uma boa relação disso com a dieta, com essas duas coisas, o resultado é muito melhor. A maneira como você orienta o aluno, como você explica para o aluno as coisas que vão acontecer, o que você espera que aconteça e o que você não espera que aconteça. E se não acontecer, você também está coberto. Então, essa versatilidade, essa flexibilidade no pensamento, no entendimento das coisas, é que eu acho que é a principal mensagem que a gente traz aqui. Perfeito, Rolando. Perfeito. Muito obrigado. Rolando, fica aí, não desconecta não, porque a gente vai fazer um registro aqui. Eu vou só me despedir do pessoal. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Assim, realmente uma aula muito diferenciada. A melhor coisa que fez foi trazer o Rolando aqui. Que podcast, senhores. Aproveita, compartilha com um amigo, curte e se inscreve no canal. Que vai. E aí essa informação tem que chegar para mais gente, que é informação de muita qualidade, muito importante e pode fazer a diferença para muita gente na mudança do estilo de vida, quem busca o emagrecimento, quem busca uma vida mais saudável, com mais qualidade. Um beijo para todo mundo. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Um abraço, valeu.